Olá, eu sou o pastor Emerson e esta é a aula de plantação de igrejas do Seminário Batista Reformada, a quarta aula. Essa aula, essa matéria é uma matéria prática muito importante. Nós estudamos este livro aqui, um livro que, ele não é um livro recente, mas é um livro que é muito importante, do Darren Patrick, o plantador de igreja. Tá? E ele é dividido ali em 3 tópicos: o homem, a mensagem e a missão. Hoje nós vamos falar sobre a missão, sobre essa missão de ganhar pessoas, a missão que é de Deus a respeito de alcançar pessoas, tá ok? Vou compartilhar aqui, e aí nós já vamos começar essa aula. Mais uma vez, eu sou o professor e pastor Emerson Tavares. Plantação, igrejas que duram para sempre. Hoje nós vamos falar sobre a missão. A missão, com certeza, ela precisa ser estudada. E nós começamos aqui, ó. Nós começamos sobre o Mateus 28, 19 e 20, que é a grande comissão, a grande missão que o nosso Senhor Jesus Cristo deixou para a igreja. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Por isso aí nós já tínhamos toda a orientação que precisaríamos para entender essa missão. Porém, nós vamos tratar aqui de alguns assuntos que o autor trata, e o primeiro é: o cerne da missão é a compaixão. Nós vamos entender isso na leitura de toda a Escritura, quanto Deus ele tem compaixão dos perdidos. Compaixão, ele vê a necessidade do perdido, deste relacionamento redentor, remidor, né? Que vai alcançar aqueles que não têm este relacionamento com o Senhor. Ok? Então, o cerne da missão, ela é a compaixão. Por falta de compaixão, quando falta compaixão, a dedicação, ela é bem menor. Qual é o único ato de obediência que você pode realizar na terra, mas não no céu? E de fazer discípulos. Então, lá no céu, nós não vamos precisar fazer discípulos. Lá no céu, nós não vamos precisar pregar o evangelho. Lá no céu nós não vamos precisar ganhar ninguém. Lá no céu nós vamos ter total, o nosso tempo será total para a adoração, para reverenciar o Salvador e o Criador e o Salvador de todas as coisas. Estar na missão significa ter olhos abertos à procura daqueles que sofrem. Há muitos que sofrem, e o sofrimento, eles são distintos. Nós partimos do pressuposto do sofrimento da alma. A alma, ela sofre por estar longe de Deus, a alma, ela sofre por não ter Deus. Então, aqui nós chegamos, depois da leitura dos 4 evangelhos, do livro de Atos, as cartas paulinas, as gerais e até Apocalipse, que nós precisamos ir ao encontro daqueles que estão perdidos, como foi o ato de Deus. Ele nos amou primeiro. Então, a missão, ele precisa dessa compaixão, ele precisa, ela requer olhos abertos em relação àqueles que sofrem. E eles passam por nós todos os momentos. Eles estão em todos os lugares, e por isso nós precisamos prestar atenção. Porque Deus, entre os seus maiores atributos, está a compaixão, e devemos imitá-lo. O pastor Israel Belo Azevedo já nos disse isso. A imitação da compaixão de Deus é necessária para a missão. Fazermos missão sem compaixão é um projeto que pode ser feito corretamente pelo motivo errado. Então as pessoas precisam ser alcançadas porque elas carecem da glória, carecem do amor, carecem da presença de Deus.
E a igreja, ela tem essa função. No livro, o pastor Darren Patrick nos desafia a pensarmos sobre isso, a idealizarmos aí a missão de forma correta. Compaixão é o motivo da missão. É por causa da compaixão, é porque o homem sofre, porque o homem está separado de Deus, porque o homem está cativo, o homem está doente, que nós saímos para missões, é que nós fazemos a missão do Senhor, é que nós vamos. É por isso que essa matéria ela é tão importante, ela nos desafia a tomarmos a decisão correta. Devemos nos unir a Jesus em sua missão, não porque queremos aí a nossa igreja cheia, nós temos uma quantidade de membros, ou estamos... Não é para preencher relatórios, não é para que aquelas pessoas que são céticas sejam convencidas que Deus existe, não é nem pelo tempo que nós gostamos de passar com os nossos amigos, é realmente porque precisamos compartilhar o evangelho, as boas novas, o amor de Deus, porque o Senhor vê essas pessoas como pastor. Lembra do que do que Pedro fala para o Senhor Jesus? Sim, eu te amo, Senhor. Sabes que eu te amo, então o Senhor Jesus vai dizer para ele, então apacenta o meu rebanho. Se nós pensarmos ali naquela indicação de Jesus, não tinha rebanho ainda. Ele não estava falando dos apóstolos, dos discípulos, ele estava falando daqueles que não tinham sido alcançados ainda. Há algumas coisas que, dentro dos nossos afazeres, que dentro da nossa prática, enfim, que são inimigos da compaixão. Vamos ver eles aqui. Primeira coisa é o ativismo. Missão não é ativismo, não é pela quantidade de coisas que nós fazemos, não é simplesmente levantar uma bandeira e dizer, olha para nós estamos fazendo. Não, ela tem que nascer no coração de Deus, nascer no coração da igreja, nascer no coração do plantador, pelo motivo correto, não por ativismo, para preencher a agenda eclesiástica, nós vamos alcançar vários lugares, vamos abrir várias igrejas, porque afinal de contas nós vamos ter números, não é essa a intenção. Outro inimigo da missão, né, da compaixão é a pressa. Nós não podemos ter pressa. A pressa, ela depõe contra o tempo de Deus. O tempo de Deus é Ele que determina, então nós precisamos só obedecer. Às vezes nós vamos gastar muito tempo para abrir uma igreja. De repente serão meses, porém nós não devemos nos sentir incapacitados por causa disso, porque a capacidade vem do Espírito Santo do Senhor. Justiça própria é um problema sério. Quando pensamos em missão, porque queremos fazer com os nossos braços, com a nossa força, porque depositamos nas boas ações toda a nossa confiança. Nós fazemos porque amamos o Senhor e amamos o que o Senhor ama, tá ok? A autoproteção ou autopreservação. O plantador de igreja, o discípulo de Jesus, aquele que tem o coração no lugar certo, ele sabe que ele não tem como se preservar das situações que vêm, são muitas situações. Quando nós saímos para plantar igrejas, nós vamos ver pessoas passando por tantos problemas emocionais, sociais, doenças físicas, e nós vamos ter que ajudá-los, e essas coisas vão acabar nos afetando. Então, muitas pessoas não querem pensar na missão, não querem se disponibilizar, porque dizem, eu tenho a minha vida, eu já tenho os meus problemas, eu não quero me envolver com outros problemas, tá ok? Então, esses são os inimigos aí da compaixão.
Com quem a igreja se parece? A pergunta é com quem a igreja devia se parecer, acho que melhor, né? A igreja, ela tem tomado, às vezes, alguns caminhos que não são realmente aqueles que o Senhor esperava. Vou reformular, o Senhor até espera, porque a gente não tem como decepcionar Deus, mas não é projeto de Deus. Essa igreja egoísta, essa igreja imatura, essa igreja que milita, coisas ideológicas, essa não é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus, ela tem compaixão dos perdidos, de qualquer natureza, de qualquer origem, seja grega, seja romana, seja bárbara. O evangelho é para todos. Então nós não podemos separar. Com quem a igreja deveria se parecer? Aí nós temos alguns predicados da verdadeira igreja. Primeiro, é uma membresia regenerada, né? É uma membresia regenerada, uma membresia que foi lavada e remida pelo sangue de Jesus e hoje é uma árvore frutífera. Não é uma membresia cheia de mimimi, cheia de não me toques, que não foi transformada, né? Essa igreja precisa ter pregação e adoração no lugar certo. Então, com quem que a igreja precisa se parecer para ser uma igreja focada em missão? Pregação e adoração no lugar certo. Sacramentos corretamente ministrados. Eu vou mudar aqui, isso foi o que o autor disse, talvez a tradução, né? Nós temos aí as ordenanças, porque a igreja cristã só tem o sacramento, que é o pão que desceu do céu. E se ele estiver no lugar certo, e nós ministrarmos Jesus como centro da atenção da igreja, é aquele que é ministrado, é aquele que é pregado, adorado, a ceia e o batismo, que são ordenanças feitas de forma bíblica, contribuirão aí para a missão. Precisamos ter unidade do Espírito, aqui com um E maiúsculo, tá? Do Espírito Santo, o mesmo Espírito deve nos governar. Santidade, gente. Uma das coisas que impede a igreja se envolver com missão é o pecado. Não é que não somos pecadores, há, sim, o pecado que insiste, mas ele não pode ser voluntário, premeditado. Nós temos que ser uma igreja que confessa o pecado, sem, sabe, achismo. O grande mandamento do amor deve reinar, amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Pessoal, nós precisamos entender esse predicado da igreja, para que assim nós venhamos ali a ministrar de forma correta a missão. E a grande comissão para evangelizar e discipular não pode sair dos olhos do objetivo da igreja, porque senão a igreja vai se envolver com problemas internos e vai deixar de buscar aqueles que estão perdidos. De onde a igreja veio? Nós sabemos que a igreja veio do coração de Deus. Nós já estudamos a história da igreja, não vou aqui repetir. Nós já estudamos a teologia da igreja, que foi Jesus que fundou a igreja, mas ela é um projeto de Deus, é a instituição que está na terra, mas veio do céu. Então a igreja é isso. O que a igreja fez até hoje é transformar o mundo. A igreja, ela transformou a história. E a igreja, ela continua fazendo isso. Quais são alguns modelos da igreja? Nós vamos ver aqui. A igreja, ela precisa ser focada no ensino orientado pela doutrina bíblica, a tradição dos apóstolos. A igreja deve ser focada na devoção, uma igreja que ora, uma igreja que jejua, uma igreja que tem tempo com Deus, onde a sua membresia ela é dependente do Espírito Santo.
A igreja deve ser focada na comunidade que ela foi plantada. Então, temos que ter muito esse cuidado. Se nós vamos começar a plantação de uma igreja, em qualquer bairro, as pessoas que devem ser focadas, devem ser as pessoas que moram naquela comunidade. A igreja focada nas pessoas, no evangelismo. Nosso negócio é gente, então nós temos que evangelizar as pessoas. E a igreja focada na justiça social. Nós fomos chamados para cuidar dos órfãos e das viúvas. Então, a igreja que só se preocupa com coisas, com patrimônio, pastores, líderes, até membros que valorizam patrimônio físico, prédios, enfim. Não é esse o foco vai ser a justiça social, ok? Continuando aqui, como a igreja se reproduz, gente? Como que é essa reprodução da igreja? Lembrando que a igreja não são prédios, elas se reúnem em prédios, elas se reúnem em endereço, ela tem até um CNPJ, e ela pode até reproduzir isso, abrindo outras congregações, com prédios, com CNPJs, mas não é essa a forma que reproduz, a forma é pessoas gerando pessoas, relacionamentos. É assim que a igreja vai reproduzir. O que é dentro da missão, nós precisamos levar em consideração a contextualização. Para fazer missão, para ser essa igreja que nós abordamos aqui, nós temos que contextualizar também. Nós temos que entender a cultura que nós estamos inseridos, entender a língua, como conversar, quais são os problemas do momento dessa cultura, o que nós podemos fazer para alcançar o coração das pessoas na cultura em que estamos inseridos. Aí, ao mudar os aspectos que são culturalmente condicionados, nós temos aí o que é contextualização, nós vamos mudar os aspectos que são culturalmente condicionados. Então, quando nós abrimos a igreja nos anos 50, nós tínhamos uma abordagem diferente. Como conversávamos, como que essa igreja ela se organizava, o tipo de música que fazia parte da adoração, a figura do pastor como aquele que acumulava as informações a serem passadas para a comunidade. Hoje não, hoje tudo isso mudou. Então nós precisamos manter os aspectos que são imutáveis, que é o quê? A doutrina dos apóstolos, que são imutáveis e biblicamente exigidas, a doutrina dos apóstolos, a pregação bíblica, cristocêntrica, mas como que será feito a abordagem, como que nós vamos se reunir, como que essa informação vai chegar nas pessoas, nós precisamos contextualizar. A contextualização expõe a atratividade do evangelho, tá? Contextualizar torna o evangelho mais atrativo. Pensa numa revista ali dos anos 70 e uma revista hoje com o mesmo assunto. As capas vão ser diferentes. A forma de apresentar este assunto vai ser diferente. Mas precisamos entender que tornar o evangelho atrativo não quer dizer desmerecer as verdades. Nós precisamos manter o caráter, e às vezes o caráter ofensivo do evangelho. Nós não negociamos com a cultura o que o evangelho denuncia de forma profética. Nós não negociamos que o evangelho gera transformação de vida, que o pecador vai precisar se arrepender e abandonar o pecado. Hoje nós enfrentamos aí um tanto de ideologia, o politicamente correto. O evangelho, ele não pode se moldar, ele apenas é contextualizado
para que a sua exposição tenha mais acesso às pessoas, né? A contextualização é um processo de duas vias, visto que este processo inclui declarar a verdade imutável de Deus, primeiro, ok? E grande parte da contextualização consiste em repreender os ídolos da cultura. Então, da mesma forma que nós vamos declarar as verdades imutáveis de Deus, nós vamos também estar contextualizando, tá? Para que antigamente existiam outros ídolos. Hoje os ídolos mudaram na cultura. Nós estamos falando de uma cultura woke. Então, presta atenção como que essas coisas vão crescendo. Ali nos anos 60, nós tínhamos uma cultura hippie, e nós sabemos que houve um grande movimento de contextualização e milhões de pessoas foram alcançadas num movimento evangelístico que aconteceu nos anos 60, entrando nos anos 70 nos Estados Unidos, por causa dessa contextualização. Contextualizar é participar, questionar, recontar os enredos e as narrativas culturais básicas da cultura. Então, essa contextualização, ela precisa ser discutida, ela precisa ser estudada, ela precisa ser revista em todo o tempo, porque hoje a cultura muda muito, tá? Toda a cultura tem uma história, e aqui nós temos que fazer essas perguntas aqui que se seguem, para ver onde que precisamos melhorar como aqueles que pregam o evangelho. Como as coisas deveriam ser. Eu falei, como que a igreja deveria aparecer? Como que as coisas deveriam ser e como de fato elas são. Então nós partimos dessa pergunta, olha, nós estamos assim, mas como que deveria ser? O que deu errado no que nós fizemos nos últimos 5, 10 anos? E aí recalcular a rota. Qual é o principal problema das coisas? Seja dos problemas sociais, dos problemas eclesiásticos. Qual que é o principal problema? Vamos resolver este problema. Essa solução que nós vamos apresentar, ela é praticável? Porque também, se ela não for praticável, não adianta. Lembra que nós não somos inimigos do tempo. Nós não precisamos ter pressa. Exemplos bíblicos aqui da contextualização, o melhor de todo é o Pentecostes. Ali no Pentecostes, havia mais de uma dezena de nações representadas naquele dia, ali no começo do livro de Atos, no capítulo 1 e 2, vocês vão ver, e de repente o Espírito Santo vem, Pedro prega o evangelho, mas as pessoas ouvem na língua deles, na cultura deles. É levado em consideração. Enquanto Babel, Deus tira a capacidade deles se comunicarem, no Pentecoste Deus dá a capacidade de comunicação. O Pentecoste é a Babel reversa. Esse é o maior contexto. Havia várias culturas e o Espírito Santo falou na língua de cada uma daquelas culturas. Nós temos o exemplo de Jesus e de Paulo, Jesus sendo aí o maior de todos os missionários, porque pensa, Jesus, ele encarna, é o Deus encarnado, e ele vem e caminha no meio de nós, ele come, ele veste, ele bebe, ele leva em consideração a dor da multidão, e ele prega as boas novas. Paulo não fica atrás, Paulo ele tem uma origem judaica, ele também é romano, mas ele vai fazendo de tudo para tentar ganhar a todos. No final, alguns são alcançados, mas Paulo não deixa que a cultura dele venha intervir na missão. O cuidado que devemos ter ao plantar uma igreja, isso é muito importante também, queridos.
A igreja, ela precisa servir para suprir as necessidades das pessoas as quais ela alcança. Olha, se você plantar uma igreja num bairro de classe média alta, é um tipo de necessidade. Se você plantar uma igreja aí no seu bairro, e ele já é um bairro mais humilde, outro tipo de necessidade. Se nós plantarmos uma igreja dentro de um condomínio fechado, ele tem outro tipo de necessidade. E aí é em todas as áreas. O homem, ele é integral. Temos necessidades físicas, espirituais, emocionais, culturais, que precisamos estudar onde essa igreja está sendo plantada. Para isso, nós precisamos desenvolver programa de educação. Então, por exemplo, nós vamos para um bairro muito pobre, que não tem ali uma creche pública. Olha, é uma boa ideia nós criarmos lá um programa de educação, de pré-alfabetização. Nós precisamos ter sempre um programa de capacitação. Hoje, muitos jovens não conseguem um trabalho, mães não conseguem trabalhar porque não têm uma profissão, e até mesmo os irmãos da igreja. Então, esses programas de capacitação são muito importantes. Desenvolvimento econômico. A igreja, desde o momento que ela é plantada em um lugar, ela precisa promover desenvolvimento econômico. O que isso significa? Levar aquelas pessoas a crescerem economicamente, levar aquelas pessoas a terem uma visão de crescimento. Nós não estamos aqui para manter as pessoas na miséria, ao contrário. A igreja precisa ser um agente de transformação econômica. Salvação da alma perdida, ela é, claro, o maior dos objetivos, e nós precisamos estar atentos a isso, que todo o evangelho, se tiver todas essas coisas sociais, ótimo, mas se ela não tiver o objetivo, a missão não tiver o objetivo de salvar a alma do perdido, ela não se cumpre. A esperança, está errada aqui, da missão, transformação da cidade. Qual que é a esperança da missão? É a transformação da cidade. Precisamos conhecer a realidade da nossa cidade, precisamos ter uma postura urbana para implantar uma igreja. Não adianta queremos implantar uma igreja como era plantada nos anos 50, de uma igreja rural, uma igreja que tem as necessidades rurais. Hoje nós precisamos pensar de forma urbana. Finquem raízes profundas na cidade. O plantador de igreja, ele precisa conhecer a sua comunidade e ele precisa ser conhecido da comunidade. Preferencialmente morar naquela comunidade, preferencialmente ter uma liderança naquela comunidade, e ali ele vai ter mais sucesso na plantação da igreja. Multiplique-se na cidade, não fique num lugar só. Treine outras pessoas para que a cidade seja alcançada. A igreja, quando plantada em um lugar da cidade, é para ser bênção, ok? Então, nós temos essa aula, que é uma aula que resume tudo que nós falamos até agora. Você tem agora um objetivo de colocar essas 4 aulas que você assistiu em prática. Atente-se à missão, fique atento. Você foi chamado para ser bênção. Então, seja bênção. Que Deus abençoe, que você possa ser um plantador de igreja, uma plantadora de igreja, juntamente com o pastor da sua igreja, se você é um pastor, juntamente com a comunidade da sua igreja, fazer a diferença onde vocês estão para toda a cidade. Deus abençoe, e que o Senhor e o Espírito Santo dele venha te dar poder e autoridade para você pregar o Evangelho em todos os lugares e a todas as criaturas. Até mais.